Hoje nós vamos ver uma parte fundamental da física também, que é a parte das energias potenciais. O que é uma energia potencial? Quais são as principais características dela? E quais são também as principais dessas energias potenciais? Eu sou o professor Adam Medeiros e esse é o canal Academia da Física, não sai daí. Fala, meu bichinho, pai tá na área de novo e hoje é a estreia de um formato novo que eu vou tentar, vamos ver se dá certo. É um formato muito interessante que eu achei, que simplifica muito na hora de explicar os conceitos. E para testar esse formato novo, a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é o tema da energia potencial. O que seria essa energia potencial? A gente já viu nessa última aula o teorema trabalho-energia, qual é a relação entre o trabalho e a energia cinética, por exemplo, e a gente falou sobre o trabalho de uma força variável também. Então vamos lá. A primeira energia potencial que eu quero falar para vocês é a energia potencial gravitacional. Essa energia, ela também vai surgir, a expressão para o cálculo dessa energia também vai surgir a partir da expressão já conhecida do trabalho, que é força vezes deslocamento. Suponha que eu tenha uma caixinha em uma posição com altura y1 e eu pego essa caixinha e subo até uma posição y2. A partir desse momento, existe um ΔY ou um d, uma distância associada a essa caixinha, que foi a distância que ela subiu verticalmente, né? Na verdade, eu mudei a altura da caixinha. Ora, se eu mudei a altura, existe uma relação entre o peso, que é derivado da massa dessa caixinha, tá? Por isso que a gente está falando sobre uma interação gravitacional, uma energia potencial gravitacional, e a altura, né? Então, de novo, existe uma relação entre a massa da caixinha e a altura. Quanto maior a altura que essa caixinha está, maior é a velocidade que ela vai adquirir se eu soltar ela, né? E como ela vai adquirir uma velocidade cada vez maior, isso acontece por uma razão simples, porque ela tem mais energia, e essa energia é energia potencial gravitacional. Para levantar essa caixinha da posição y1 até a posição y2, eu tive que realizar trabalho, né? Eu tive que realizar uma força nessa caixinha, e essa força, ela serviu para realizar um deslocamento na caixinha, subindo ela da posição y1 para y2. Ora, se o trabalho é a força vezes deslocamento, então nesse caso o trabalho que eu realizei vai ser a força que eu realizei vezes o deslocamento, que vai ser a diferença entre esses y, né? O y2 e o y1. E aí é onde é que está a jogada, né? Qual foi a força que eu realizei para subir a minha caixinha até a posição final dela? A força que eu usei nesse caso é a força peso, certo? Que vale o quê? Massa, a massa da caixinha, vezes a aceleração da gravidade. Se a força é a força peso, então isso vai ficar para a gente o seguinte: o trabalho, nesse caso, vai ser a massa vezes a gravidade, vezes a diferença entre esses dois y, entre essas duas alturas. Assim sendo, a gente pode achar agora, tal qual a gente achou pelo teorema trabalho-energia, a gente pode achar agora o trabalho como sendo a diferença de um valor em diferentes alturas, e esse valor vale mgy, que eu vou chamar de mgh. Então vai ser mgh1 menos mgh2, ou vice-versa, dependendo do índice que você usar, né? E esse valor mgh é exatamente o que a gente chama de energia potencial gravitacional. Então vamos entender um pouco. Ora, se eu tenho um termo de energia potencial gravitacional que vale mgh, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma energia que depende da massa, depende da aceleração da gravidade, porque quanto maior a aceleração da gravidade, maior vai ser essa energia, mais trabalho eu vou ter para levantar ele, mas também maior vai ser a energia associada a esse sistema. E também depende da altura. Quanto maior a altura que o corpo tiver, mais energia ele tem. Professor, mas por que isso? É simples de entender. Quanto maior a altura, maior vai ser a velocidade que ele vai adquirir quando ele chegar ao chão, se eu soltar ele, né? Então, se ele adquiriu mais velocidade, é porque ele tinha mais energia armazenada nele. E a energia armazenada, nesse caso, é a energia potencial gravitacional.
Então veja que, de novo, o trabalho está intimamente ligado com as energias associadas ao sistema. Se esse sistema estiver em repouso, em geral não há energia cinética. Se ele estiver em movimento, a energia cinética vem porque ela está associada a uma velocidade. Então, de novo, energia cinética sempre está associada a uma velocidade e a energia potencial gravitacional sempre está associada a uma altura em relação ao solo. Agora a gente vai falar sobre um tema muito importante também, que é a conservação da energia. Existem algumas coisas na física que se conservam, uma delas é a energia. Nesse caso, a conservação da energia mecânica, ela vai ser dada pela soma dessas duas principais energias, uma que a gente viu na aula passada, que foi a energia cinética, e outra que a gente está vendo hoje, que é a energia potencial gravitacional. A soma dessas duas energias é o que a gente chama, nesse caso, para movimentos dos corpos, de energia mecânica. E aí, para ilustrar que a energia mecânica de um corpo se conserva, a gente vai pegar como exemplo uma montanha-russa. É o exemplo que todo mundo gosta, né? Suponha que o carrinho da montanha-russa esteja lá em cima, tá? Numa posição inicial, e depois de um tempo ele esteja lá embaixo na posição com com altura igual a zero. Ele passou ali com o carrinho rente ao solo. Ora, quanto vale a energia nesses dois pontos? No ponto mais alto da trajetória, o que acontece? O carrinho ele está muito devagar, quase parando, dá até aquele suspense, né? Quando a gente vê um carrinho que chega lá em cima. Então ele fica muito devagar e depois começa a cair. Então o carrinho lá em cima ele tem energia potencial gravitacional máxima, porque ele está no ponto mais alto da trajetória. Então a energia potencial gravitacional dele é máxima. E a energia cinética é mínima. Ao passo que ele começa a se mover, ele começa a descer. Quando ele começa a descer, a energia cinética vai aumentando, porque a velocidade aumenta, e a energia potencial gravitacional vai diminuindo, porque a altura diminui. Então, veja de novo, a energia cinética, nesse caso, aumenta porque a velocidade aumenta, e a energia potencial diminui porque a altura diminui. Ora, no ponto mais baixo da trajetória, o que acontece? A velocidade dele é máxima, é o ponto onde ele está mais rápido, né? Já a energia potencial gravitacional nesse caso é mínima. Por quê? Porque a altura em relação ao solo é mínima nesse ponto da trajetória. Então, essas energias se contrabalanceiam. No fim das contas, a energia mecânica total do sistema, ela é constante. No ponto mais alto da trajetória, a energia potencial gravitacional é máxima, a energia cinética é mínima. No ponto mais baixo da trajetória, a energia potencial é mínima e a energia cinética é máxima. Bem interessante, né? No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês um exercício para a gente fixar esse assunto, aprender de forma definitiva e para também que vocês consigam resolver os exercícios depois. De antemão, eu queria que vocês deixassem no comentário aí o que vocês acharam desse novo formato. Dá mais trabalho, mas fica muito legal, fica muito mais interessante, mais fácil de entender, né? E já ter aqueles meus garranchos de tentar escrever na tela também, né? Que às vezes fica bom, às vezes não fica muito bom não. De novo, pessoal, obrigado demais pela atenção. O canal tá crescendo, a gente vai chegar muito longe em breve. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o like no vídeo. Nos vemos no próximo. Até lá!